Você já parou para pensar até onde a carreira de QA ela pode te levar? Nesse vídeo eu vou te mostrar a evolução completa de um QA e o que você realmente precisa para começar, tá? Como crescer nos cargos, inclusive até chegar nos mais altos e até mesmo oportunidades no exterior. E os salários que realmente dá para alcançar em cada nível de senioridade que você vai ter como QA, tá? Esse compilado que você vai assistir é ouro para quem quer saber se vale a pena ou não se dedicar à área de teste de qualidade de software. Eu já vou dar um spoiler, sinceramente vale muito a pena. Dá uma olhadinha. Então, ó, pessoal, primeira coisa, tá? Vamos lá, entrei QA, sou QA. O que o mercado atualmente está pedindo para que você saiba, tá bom? E o que eu acho que você tem que aprender para se tornar QA, só para a gente tirar isso logo da frente. Primeira coisa, você tem que estudar sobre teste de software, você tem que estudar sobre processos, tá certo? Então, processos de empresa, sejam eles processos ágeis ou não. Também falar sobre automação de testes, tá? Então, Vitória, você aí que perguntou, tá? Vou falar sobre automação de teste e, na minha opinião, eu acho que um QA precisa saber automação de teste, tá? Não precisa ser o gênio da automação de teste, mas ele precisa conhecer e ter feito alguma coisa, né? Estudado um pouco sobre automação de testes. E, além disso, testes de API. Isso daqui é o que eu acho que um QA Engineer Júnior precisa ter para ser considerado QA Engineer Júnior. E por que eu falo QA Engineer Júnior? Justamente porque o QA Engineer é o que vai receber o melhor salário dentre outros tipos de QA. Como, por exemplo, ele vai receber melhor do que um QA manual. Ele vai receber melhor do que um QA que às vezes só automatiza. O de automação, às vezes, ele é mais ou menos a mesma coisa, tá? Um QA que só faz automação, um QA Automation Analyst, um QA Automation Engineer também tem, né? Mas esse cara aí pode ser que receba a mesma coisa que um QA Engineer, mas ele vai ou receber menos ou igual. É bem provável que ele receba mais do que um QA Engineer em si. E o QA Engineer é o que faz esses 4 pilares que eu sempre menciono, considerando como júnior, tá bom? Claro, pessoal, fiquem calmos. Você está querendo começar na área, mesmo que seja como QA Engineer, não necessariamente você precisa saber esses 4 pilares. Sinceramente, atualmente, e vendo principalmente os meus mentorados, né, entrando aí na área e crescendo, conseguindo as primeiras vagas, eu vejo que muitos mentorados só com 2 pilares conseguem já entrar na área e se tornarem júniors, que é justamente o pilar de teste de software e o pilar de processo. E por que isso acontece, tá? Por que isso acontece? Isso acontece justamente porque esse é o pilar que mais faz diferença dentro de uma empresa e no processo de desenvolvimento de um produto. Eu não tô falando isso porque eu acho, eu tô falando isso porque é o que eu vejo no dia a dia. Só para vocês terem noção. Eu já trabalhei muito com automação, já trabalhei muito com teste de software, processos. Só que hoje eu sou um QA Sênior, eu tenho quase 10 anos de experiência, logo mais estou batendo 10 anos de experiência, e eu sou contratado só para falar sobre teste de software e sobre processos dentro da minha empresa, para os meus times. É basicamente isso. Eu falo sobre automação? Claro, eu falo, só que eu não automatizo basicamente hoje em dia. Justamente porque o meu plano é outro, eu tô vendo algo de cima. Então entende como isso é poderoso ali pro time, como que isso é realmente útil. Não tô falando que a automação não é, mas a questão é que se você já sabe teste de software e você já sabe processos, você já consegue sim uma primeira vaga para trabalhar, seja como tester manual, ou trabalhando até mesmo como QA Engineer, né, Júnior, e a pessoa considerando ali que você vai começar a aprender sobre automação também. Porque saiba que se você não está automatizando, você vai ser mais voltado a um QA manual. Claro, tô pensando assim se você for júnior, tá? Porque quando você já é mais sênior como eu, já é outros 500, já é considerando outras situações, né? Eu tomo conta de 3 times e realmente eu tenho que ficar mexendo no processo deles. Mas tirando isso, gente, isso é o que você precisa hoje para ser um QA bem avaliado, tá? No mercado. E eu tô falando isso, e sinceramente, só para vocês entenderem, eu tenho mentorados meus que começam a trabalhar na área com menos de 2 meses de mentoria. A gente já teve esse caso, né, que foi no caso, foi o Jefferson, foi a Monique, eles conseguiram vaga super rápido como QA. Porque a área tá querendo, né? A gente tem até casos como o Paulo aí, que extrapolaram a velocidade que em 2 semanas ele conseguiu se realocar. Então, depois da mentoria, então isso foi excepcional. 2, 3 semanas, né, Paulo? Eu não tenho certeza quantos dias exatos. Mas, Manny, o que eu preciso ter para ser um QA Júnior? Então, galera, hoje eu vou falar de
6 coisas que são necessárias para você começar na área de QA Júnior. E você aí que tá pensando assim, nossa, mas 6 coisas, será que é muita coisa? Meu Deus do céu, eu vou ficar perdido. Fica tranquilo, porque essas 6 coisas que eu vou falar, elas são relativamente simples e você pode aprender elas em um espaço de tempo aí de mais ou menos uns 3 meses. Vamos começar aí, né? Eu vou começar a falar sobre essas 6 coisas. E a primeira coisa que eu vou falar, caso você queira ser um QA Engineer, começar como QA Engineer, eu vou dar uma dica aqui incrível. Você não precisa ser engenheiro. Sim, time. Isso é uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro, tá? Porque assim, não é porque você é conhecido como QA Engineer que necessariamente você fez engenharia, né? Às vezes você fala assim, nossa, para ser QA Engineer preciso fazer alguma engenharia da computação, ou algum tipo de engenharia da qualidade, alguma coisa assim. Não, time. O que acontece com esse nome é que ele simplesmente, o mercado utiliza dele, né? Porque muitas pessoas chamam desenvolvedores de software, né? Como engenheiros de software. E isso é muito distribuído e eles acabaram trazendo isso também para a área do QA, tá? Esse nome não significa que você é engenheiro, que você tem lá seu CREA. Eu hoje trabalho como QA Engineer, sou uma parte mais especialista, né? Sênior, mas eu não tenho faculdade de engenharia. Na verdade, eu fiz faculdade de ciências da computação, mas nem isso você precisa de verdade, tá? Eu acabei começando a minha carreira com ciências da computação, mas você, para virar QA Engineer, você não necessariamente precisa de uma faculdade também, tá? Isso é outro ponto muito importante. Então fica tranquilo, é só uma nominação, né? Que você meio que está criando a engenharia ali do QA, né? Você tem que entender da arquitetura, de automação. Então, esse nome às vezes pode assustar, mas fica tranquilo, galera, que isso daí é só uma forma que o mercado encontrou de chamar pessoas que trabalham ali com a parte de testes, né, de QA e de automação, para meio que chamar tudo no mesmo nome, assim, né, tipo, meio criar um cargo com esse nome aí, mas você não precisa ser engenheiro, fica tranquilo. Então beleza, galera, agora a gente pode entrar aqui nos 6 tópicos que eu quero abordar para você que aí tá querendo se tornar um QA Júnior. Então o primeiro deles que a gente vai falar aqui sobre é metodologias ágeis. Sim, galera, você precisa saber metodologias ágeis para você começar a trabalhar numa empresa. E eu vou te explicar o porquê. No caso, né, não necessariamente todos os lugares que você for trabalhar vão usar metodologias ágeis. Porém, muitas empresas se utilizam de metodologias ágeis no dia a dia, e isso é muito importante. Por quê? Porque mesmo que às vezes a empresa não trabalhe necessariamente com metodologias ágeis hoje, um processo ágil ali de desenvolvimento de software de qualidade, ela pode se utilizar sim de alguns processinhos ali que eles consideram ágil, tá? Você, no final das contas, está trabalhando com algumas metodologias ágeis, né? Então, é muito importante que vocês saibam sobre metodologias ágeis para começar como um QA Júnior, né? Um QA Engineer Júnior, porque isso vai fazer com que vocês entendam aí o processo de desenvolvimento, o processo de criação de produto. Eu já falei bastante isso, né? De quando o QA ele começa, né? Quando o QA ele é envolvido no projeto, e isso tem muito a ver também com as metodologias ágeis, tá? Então, time, isso é uma coisa que você precisa caso você queira começar como QA, ou se você quiser mesmo evoluir o seu nível, né? Caso você já esteja trabalhando aí com automação, às vezes você já está trabalhando com testes manuais, isso é uma das coisas que você tem que aprender caso você também queira crescer aí no seu cargo, né? Na minha opinião, caso você queira ser um QA Engineer Júnior, você precisa entender de metodologias ágeis, tá? Aprender sobre metodologias ágeis é como eu disse, né? É uma parte mais teórica, ela não é bem uma parte muito prática, né? Você tem que entender mais de conceitos, de como funciona o time, como funciona o processo ali de desenvolvimento, processo de qualidade, o processo de desenvolvimento do produto, né? Então, fica tranquilo, é algo muito legal de aprender também, muito rápido, muito fácil, tem bastante conteúdo. Inclusive, eu vou trazer conteúdo também para o nosso canal aqui sobre metodologias ágeis, né? Como um QA trabalha aí com metodologias ágeis para vocês poderem se utilizarem disso. Mas isso é algo que eu considero a primeira coisa que você precisa pensar, né? Para aprender, e ela não tem nada a ver aí com código, ela não tem nada a ver aí necessariamente com testes em si, né? Mas entender sobre metodologia ágil é o primeiro passo para você conseguir a sua vaga como um QA Engineer.
Segundo ponto que a gente precisa, e esse daqui é extremamente importante, na verdade esse daqui é para qualquer um dos cargos que você vai trabalhar como QA, se você vai trabalhar como QA manual, se trabalhar como QA de automação, se você vai trabalhar como QA engineer. Inclusive, galera, eu sei que tem muitos nomes aí que eu tô falando, eu vou fazer um vídeo só falando sobre os cargos que existem aqui, porque são inúmeros nomes que o mercado criou, e eu acho legal deixar isso bem claro para vocês, tá? Mas esse segundo ponto é de extrema importância, diria que talvez uma das mais importantes para você ser considerado um QA, que é aprender técnicas de teste. Sim, entender sobre criação de test case, test plan, como fazer plano de teste de uma empresa, né, de um sistema, de um software, saber trabalhar com casos de teste, saber trabalhar com um time, né, e saber criar bugs. Todas essas técnicas de teste são de extrema importância aí para você ser considerado um QA, né, principalmente um QA Júnior. Lembrando, né, não necessariamente significa que você precisa ter experiência com isso. Porém, são coisas que você consegue aprender de forma rápida e que vão te ajudar muito ali, por exemplo, se você for fazer uma entrevista ou se você quiser melhorar ainda mais o processo do seu time, que se você já está trabalhando como QA, tá? Por exemplo, às vezes você sabe fazer uma automação, às vezes você sabe codar, ou às vezes você sabe ali fazer teste manual, porém as técnicas de teste, elas vão te destacar não somente, né, para você conseguir uma vaga, mas às vezes se você está entre outros QAs, se você está em time maior de QAs, você tem até mesmo um coordenador, isso vai fazer com que você se destaque, porque você vai trazer as técnicas de teste. Isso é extremamente importante, vai fazer com que o seu time ele trabalhe de forma mais ágil, com uma qualidade muito maior. A gente tem alguns vídeos sobre técnicas de teste aqui já no nosso canal, então fica de olho, a gente vai trazer mais informações sobre técnicas de teste, quais funcionam, quais são as melhores para qual tipo de time, né? Se você está trabalhando no time ágil, se você está trabalhando no e-commerce, a gente tem algumas técnicas de teste um pouco diferenciadas, mas também entender sobre caixa preta, caixa cinza, caixa branca, saber como utilizar delas, né, para se trazer para uma entrevista ou até mesmo para o seu cargo que você já está trabalhando, perfeito? Terceiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês é programação. Sim, galera, na minha experiência, falando sobre um QA Engineer, né, eu acho de extrema importância que você saiba programação. Mas, Manny, poxa, eu preciso saber programar um sistema inteiro, eu preciso virar um desenvolvedor júnior primeiro para depois virar QA? Não, galera, não é isso, tá? Na verdade, você precisa saber programar. Por quê? Quanto melhor você sabe programar, você vai conseguir trabalhar melhor na sua automação, você vai conseguir trazer mais informações e mais coisas para o time de tecnologia, né? Então, se você está conversando com um desenvolvedor e você quer fazer uma pergunta, ou às vezes você quer entender como o sistema funciona, quanto mais você entender de desenvolvimento, de programação, melhor. Óbvio, se você aí é desenvolvedor e está querendo mudar de carreira para um QA, isso vai ajudar muito, porque você tem uma noção ali muito alta de como que funciona o sistema, como desenvolve uma API, como desenvolve um front-end, né? Então é de extrema importância para que você traga aí um a mais para o time, tá? Como que o engineer, né, como engenheiro de QA, quanto mais você souber de programação, melhor. Mas saiba, se você já sabe aí fazer um código com JavaScript, já entende como funciona o DOM, né? Isso já é de extrema importância e você já se encaixa, né, de entendendo programação. Na minha opinião, isso já é ótimo para você começar como QA Engineer Júnior. Quarta coisa, GitHub. Esse daqui, galera, vocês não podem ficar sem. A gente ainda vai lançar um vídeo aí sobre GitHub, não só sobre GitHub, claro, mas também sobre Git, para vocês entenderem como funciona, como trabalha com Git. Mas GitHub são algo que vocês não podem ficar sem. GitHub é uma ferramenta de versionamento de teste, caso você não saiba, e ela é de extrema importância, não somente, né, para o seu dia a dia aí como QA Engineer, mas também até mesmo para você que está aprendendo, né, para você que está começando, aí você fala assim, poxa, man, eu estou começando, onde que eu coloco aí meus desenvolvimentos, minhas automações que eu estou aprendendo a fazer? Galera, tudo isso é no GitHub. No caso, o Git é a ferramenta, o GitHub é meio como se fosse a rede social, e ele vai servir também como seu portfólio. GitHub é de extrema importância, mesmo que você seja QA manual. Você precisa entender como que funciona o GitHub, como que olha um repositório, como que funciona uma PR, né, uma pull request, ou um merge request. Obviamente tem outros, né, eu tô falando aqui mais especificamente do GitHub, que é o que eu uso no meu dia a dia já tem bastante tempo, mas a gente também tem o Bitbucket, tem também o GitLab, que são ferramentas igualmente boas do GitHub. Porém, se você está começando, eu acho muito mais valoroso você começar com o GitHub. Acho que é mais
conhecido, GitHub, e acho que as pessoas elas vão primeiro olhar no seu GitHub e depois ver se você tem um Bitbucket ou um GitLab. Até mesmo aqui no Canadá eu vejo que o pessoal usa bem mais o GitHub, pelo menos nas experiências que eu tive, e acho de extrema importância você saber isso para ser um QA Engineer Júnior. Lembrando, galera, de novo, você não precisa ter um conhecimento aprofundado, absurdo. O GitHub, ele tem 1 milhão de ferramentas, mas você precisa entender do básico. Como fazer um Git clone, como habilitar a sua chave SSH no GitHub, como que você faz um merge, como que você faz um commit. Todas essas coisas, elas são simples de aprender, elas são muito rápidas de aprender. São coisas um pouco mais técnicas, mas elas são realmente muito mais rápidas de aprender. E você vai aí já estar nivelado com uma expectativa mínima, né? Isso já vai te ajudar muito a conseguir o seu primeiro emprego como QA Engineer. E é uma coisa indispensável, na minha opinião, indispensável. Aprender Git é uma das coisas que você deveria aprender logo depois que você aprende a desenvolver, né? Ali o básico, e você pega aquele código e coloca no GitHub. Outra coisa muito importante, por exemplo, se você está fazendo entrevistas e você tem que fazer testes, né, fazer testes de automação, ou até mesmo você está estudando desenvolvimento, você está estudando programação, tudo isso coloque no seu GitHub. Por quê? O GitHub, ele mostra uma frequência que você usa ele, né? E é muito importante você sempre utilizar ele para mostrar que você tem frequência com o GitHub. Aí você fala assim, poxa, Manny, mas eu tô fazendo aqui um HTML e CSS, sabe? Um projetinho HTML e CSS super simples, só para eu aprender um pouco mais sobre HTML e CSS. Não importa. Ah, Manny, eu tô fazendo aqui, eu fiz um scriptzinho aqui em JavaScript, ele não faz muita coisa, é uma coisa mais pessoal, tal. Não importa. Coloca no GitHub, pode deixar ele público. Por exemplo, eu que ajudo na contratação aí da minha empresa, né? Eu sempre vou olhar, eu sempre vou procurar se essa pessoa tem. Linka o seu GitHub aí no seu LinkedIn. Isso vai te ajudar muito aí no seu primeiro emprego. Por quê? Os recrutadores, né, não necessariamente o pessoal do RH, mas a pessoa que está te entrevistando ali, o gerente, ou até mesmo o QA que está te entrevistando, ele vai procurar para ver se você tem GitHub. E se você tiver um GitHub com bastante coisa, mesmo que elas sejam simples, ele vai entender que você sabe usar o GitHub, ele vai entender que isso está no seu dia a dia e que você não vai precisar de ajuda quando você entrar. Então isso vai te dar mais motivos para você ser contratado, tá, galera? Então, GitHub, extremamente importante aqui, coloca estrelinha, coloca tudo, o GitHub é necessário, tá? Na minha opinião, nem que você seja júnior, você precisa entender de Git, beleza? Não necessariamente GitHub, mas Git, tá? Então, vai atrás disso, galera. Quinto ponto, muito importante, ele também está muito atrelado ali com as técnicas de teste, né? Pirâmide de teste, galera. Pirâmide de teste, entender quais tipos de automação você tem que criar, né? Entender onde que fica cada coisa. Então, por exemplo, poxa, a base da pirâmide ali vai ser testes unitários, subindo depois você vai ter teste de integração, depois você vai ter teste de componente, aí depois teste UI. Não necessariamente isso é automação, tá? É mais a parte teórica, entender como funciona esse processo e como se utilizar de cada tipo de teste, né? Qual a quantidade de cada tipo de teste, qual a importância, onde eles têm que ser utilizados melhor. Lembrando, eu tenho aí um vídeo só sobre pirâmide de teste, então dá uma olhada. Essa é a minha quinta opção, obviamente ela tem muito a ver com teoria de testes, mas a pirâmide de teste eu acho legal a gente dar essa ressaltada porque isso é muito importante. E também vai te ajudar muito na hora da entrevista, você mostrar que você entende de pirâmide de teste, né, que você entende como cada teste funciona e para que eles servem, vai fazer com que você consiga se dar melhor na entrevista. A pessoa que vai estar te entrevistando, a pessoa técnica, né, o gerente, ou o próprio QA, o desenvolvedor, ele vai falar assim, pô, o cara sabe de pirâmide de teste, ele sabe o quanto que ele precisa ali de automação, o quanto que ele precisa ali de um teste unitário. Então, dê uma olhada aí no nosso vídeo, acho que vai ajudar vocês bastante aí para sua próxima entrevista, caso vocês precisem. Vamos aí falar sobre o sexto tópico e, na minha opinião, para você ser um QA Engineer Júnior, você tem sim que saber automação. Manny, eu preciso saber todo tipo de automação, todo tipo de linguagem, todo tipo de ferramenta? Não, fica tranquilo, você não precisa saber tudo isso. Porém, na minha opinião, na minha experiência, nas pessoas que eu já entrevistei e nas entrevistas que eu já participei, para você ser considerado um QA Engineer, você tem que saber a automação. Por quê? Você precisa saber pelo menos uma automação. Então, por exemplo, você sabe automação front-end. Eu sei trabalhar ali com Selenium, eu sei trabalhar com Playwright, ou sei, sabe, qualquer tipo de ferramenta, uma automação front-end, eu entendo de automação back-end, né, automação de API, eu entendo de automação mobile. Você não precisa saber as três. Aqui eu tô separando três, né? Automação mobile, automação de API, automação front-end. Você não precisa saber as três. Você não precisa saber uma linguagem específica. Você tem que saber trabalhar com uma ferramenta de automação.
Na minha opinião, acho que a mais fácil para se começar seria a automação front-end. Obviamente a gente tem a mobile também, mas ela tem aí uma limitação talvez de ferramentas, você vai ter que trabalhar ali com celular, tem emulador, é um pouquinho mais difícil para começar. Então, na minha opinião, a automação web, né, a automação aí de front-end, ela é mais fácil de começar. A gente tem o Cypress, que é uma das coisas que a gente ensina bastante aqui, né, com JavaScript e TypeScript. Sobre a automação de API, ela também é muito importante. Inclusive, eu tenho vídeos sobre criando testes para API, né, entendendo sobre API, então dá uma olhada aí, galera, se vocês têm interesse, acho muito importante e acho que vai ajudar vocês a entender um pouco melhor sobre como a API funciona, mas a automação front-end, ela é mais fácil de aprender, ela é mais rápida de aprender, e ela, na minha opinião, tem uma curva de aprendizado bem menor, e você consegue fazer muita coisa com ela, tá? Então, como que o engineer, você tem que saber uma ferramenta de automação. Na minha opinião, se eu for dar uma dica aí pra vocês, eu diria pra você aprender aí Cypress. É um dos vídeos que a gente inclusive tem aqui. Não tô fazendo isso só pra vocês assistirem o vídeo, fica calmo. Óbvio, se vocês quiserem, por favor, vai lá assistir o vídeo. Ele dá uma introdução muito legal pra Cypress pra você começar. Ele dá um norte muito legal pra você começar a fazer sua primeira automação, entender. Eu vou ensinar vocês a se utilizar dessas coisas, né, naquele vídeo. Mas Cypress eu acho uma ótima ferramenta, JavaScript é uma ótima linguagem, é uma linguagem também orientada a objetos, que você pode trabalhar. Também tem TypeScript, que é uma das coisas que eu adoro. Hoje em dia eu utilizo muito o TypeScript para trabalhar, mas isso é indispensável para você ser um QA Engineer Júnior. Ó, no final do vídeo eu vou te falar quanto ganha um QA em cada um de seus níveis, tá? Mas agora é importante saber o que um QA faz dependendo da sua senioridade, tá? Ou seja, a seguir você vai entender a responsabilidade de um QA Júnior, um QA pleno e um QA Sênior. Dá só uma olhadinha. Um QA Júnior, sinceramente, ele tá lá para aprender a maioria das coisas. Por mais que você estude, se torne um QA Júnior, né, e desenvolva os conhecimentos de um QA Júnior, quando você entra na empresa, você vai cometer erros, você vai ter dúvidas, você vai ser uma pessoa que vai trazer resultado para a empresa, mas um pouco mais devagar. E é justamente essa a proposta de um Júnior. E, na minha opinião, um Júnior ele tem que saber, pelo menos minimamente, teste de software e também automação de testes no geral, e entender sobre o processo Scrum, no caso dito ágil, tá? Processos ágeis no geral. Tudo isso pro Júnior. Um pleno, ele já tem que ser um cara que já entende de mais tecnologias, ele não vai ser só o cara que sabe uma automação, por exemplo, ali com Cypress, ele vai ser um cara que entende, por exemplo, de um CI, entende de um GitHub Actions, talvez de um Jenkins, ele vai ser um cara que entende de outro framework para teste, como, por exemplo, ele sabe Selenium, ou às vezes ele até entende sabe outra linguagem. Então tudo isso, eu diria que faz a pessoa se tornar um QA pleno. Ó, tenho 1 ano e meio de experiência, já sei automatizar com Cypress e testo muito bem manual. Mas não tenho tanta experiência com teste de API. Consigo ser pleno? Consegue. Tem muita vaga que não vai pedir necessariamente para você mexer com teste de API. Só que, cara, não tem tanta experiência com API, vai aprender, porque a API é super simples de aprender. Eu entendo que é um pouquinho diferente, que às vezes assusta, mas, cara, é super, super simples de aprender. Eu te garanto que vale muito a pena de você aprender teste de API. Você vai chegar muito mais longe como QA, as pessoas vão duvidar muito menos de você como QA, né? E, além disso, você vai conseguir fazer testes muito melhores, principalmente na parte de automação. Então, nem principalmente, na parte de automação e na parte de teste manual também. Vale muito a pena, é um esforço muito pequeno, viu, David? Se você está segurando aprender sobre teste de API, é um esforço muito pequeno aí para você ter, para aprender e se tornar um QA que se destaca ainda mais. Quando a pessoa, ela começa a guiar outras pessoas, né, por exemplo, dar dicas, ajudar, apontar algumas coisas, eu diria que ela já está se tornando uma plena, né, uma plena muito bem madura e chegando até mesmo para nível de sênior, que na minha opinião, o nível de sênior, né, o QA sênior, ele tem que tomar conta, entender de processo, entender de qualidade, entender de estratégia, entender de comunicação com o time, e não só isso, entender também sobre automação de testes, tecnologias no geral e como implementar isso tudo num time, tá? Na minha opinião. E um QA sênior, na minha opinião, também tem que saber desenvolver API, tem que saber mexer em banco de dados, tem que saber mexer no front-end, desenvolver um front-endzinho ali com React, pelo menos. Na minha opinião, eu acho que é isso que difere um do outro, e óbvio, o sênior ele vai ajudar os QAs plenos, os QAs júniors, para poder crescer na área e às vezes até outros QAs sêniors, tá? Então eu acho que essa parte de guiar outros QAs mais que estão ao seu lado faz muito parte de um cara mais sênior. O que vai te transformar no QA pleno, na minha opinião, é um pouco de tempo, né? Você tem que pelo menos ter 1, 2 anos de experiência para ser considerado pleno, tá bom?
Tem algumas empresas que estão tão louco atrás de um QA pleno, um QA que saiba um pouco a mais sobre tecnologia, que às vezes ele pega um cara com menos de 1 ano para entrar numa vaga de pleno. Isso acontece. Agora, o que na minha opinião um QA precisa saber para se tornar um QA pleno? Para mim, um QA para se tornar QA pleno, ele precisa ter conhecimentos das 4 coisas que eu mencionei e saber aplicar isso muito bem no seu dia a dia. Ele quer dizer que quando eu me torno júnior, eu preciso saber sobre essas 4 coisas, mas eu não preciso aplicar tão bem assim? Pois é, isso é meio verdade. Por quê? Porque é o seu primeiro emprego. Ninguém está esperando que você vai entrar jogando o jogo absurdo, sendo o melhor QA de todos os tempos lá dentro. Não, eles estão contratando um QA júnior. Muitas vezes eles te contratam para trabalhar com testes automatizados e você nem trabalha com teste automatizado. Por quê? Porque eles querem só que você teste ali na ponta do processo. Agora, um QA pleno, ele precisa saber sim entender como que funcionam esses 4 pilares dentro da área de qualidade e saber colocar eles muito bem dentro de um projeto, entende? Então ele precisa saber quando que ele vai estruturar um teste automatizado, qual a melhor forma de estruturar um teste automatizado, como desenvolver esse teste automatizado com padrões de qualidade altos, né? Então eu estou falando aí sobre clean code, eu estou falando aí sobre uma automação de testes que a gente chama de reliable em inglês, que é confiável, uma automação de teste que não vai ficar quebrando à toa, uma automação de teste que ela vai realmente garantir a qualidade, ajudar a garantir a qualidade daquele projeto. E não só isso, ele vai precisar saber trabalhar muito melhor com testes, com a parte de teste de software, estratégia de teste de software, e também vai precisar aprender a guiar cada vez melhor o processo. Você vai precisar saber dar mais inputs, entender realmente quando que você vai estar testando manualmente, quando você vai estar desenvolvendo automação, quando que você vai estar criando casos de teste, documentação. Na minha opinião, é isso que vai te transformar em um QA pleno. É isso que vai fazer você ser um QA, inclusive, que realmente está fazendo a diferença dentro da empresa. Porque tem muita gente que acha que você vai virar um QA pleno, você vai se tornar um QA com um pouco mais de experiência, só porque eu sei automação de testes. Não é bem assim. A automação de teste é muito bem-vinda, é muito importante para um QA, ela vai fazer toda a diferença, né, no projeto, porém, não é ela que te transforma num QA pleno. É justamente essa comunicação entre esses 4 pilares e como injetar eles dentro de um projeto. E eu vou falar uma coisa, tá? Eu tenho um mentorado meu que ele, apesar de ser júnior, né? Óbvio, ele era mais velho, né? Porém, ele nunca tinha trabalhado na área de qualidade, só que com as experiências que ele tinha de liderança, de comunicação dentro do atual cargo dele, que não é relacionado à área de tecnologia, ele conseguiu até mesmo fazer entrevista focada para sênior. Por quê? Porque os conhecimentos técnicos ele aprendeu e ele já sabia todos os outros conhecimentos de comunicação, processo. Então, eles conseguiriam aí entrar numa vaga até mesmo tipo sênior ou plena. Eu estou falando do Phil, que é um dos meus mentorados, que é excepcional. Ele chegou a fazer entrevista com cunho para sênior. Por quê? Ele estudou tanto nos 3 meses que ele estava ali focado, que ele acabou fazendo uma entrevista, o pessoal falou assim, poxa, mas para júnior é até meio sacanagem a gente pedir um teste para você, porque você já está performando no nível sênior. Por quê? Porque a experiência que ele tinha anterior ajudou ele a chegar nesse nível. E é o que eu falo, no final das contas, um QA pleno não vai ter muita diferença de um QA júnior. Ele só vai ter mais confiança em como trazer essas estratégias para dentro de um time. E é justamente aí que, na minha opinião, a minha mentoria faz mais diferença ainda. Ela vai sim te colocar no mercado de trabalho e ela vai fazer isso de uma forma específica para mesmo que você não conheça sobre a área, consiga fazer isso. Porém, você não vai chegar lá como um QA júnior que não sabe exatamente o que está acontecendo. Não, a ideia é te colocar no mercado como um QA que já esteja ali, beirando o pleno, aquele QA que já está querendo virar pleno. Por quê? Porque tem conteúdo suficiente para isso. E tem, obviamente, né, coisas que eu aprendi no meu dia a dia, dentro da área de qualidade, que me fizeram ter esses gatilhos de falar assim, tá, então é isso que eles estão realmente esperando de mim. É isso que eles esperam de um QA pleno, é isso que eles esperam de um QA sênior. E aí, galera, o que eu acho que você, como QA, precisa pensar? Como que com esses conhecimentos que eu já tenho na área de QA, poxa, eu já sei fazer teste de software, eu entendo sobre processos,
eu entendo sobre testes de software, testes automatizados e testes de API, automatizar os dois. Como que eu posso trazer isso de uma melhor forma possível dentro da minha empresa? Como que eu posso melhorar o ciclo de vida de desenvolvimento de software? Como que eu posso melhorar o ciclo de vida de teste de software do meu projeto? Como que eu posso trazer inputs melhores na hora que a gente estiver fazendo, por exemplo, um refinamento de uma task, um refinamento de uma tarefa que vai ser desenvolvida? Como que eu posso melhorar a documentação dos meus casos de teste? O que eu posso trazer aqui de novo para garantir que coisas que deram errado não vão dar mais errado? Como que eu posso fazer com que essas estratégias que a gente está fazendo gerem menos bug reports, aliás, gerem menos bug fixes, ou seja, gerem menos bugs para produção? Como que eu posso garantir isso? De que forma? É isso que um QA pleno vai estar pensando. É isso que um QA pleno vai querer trazer para um projeto, e assim que ele vai se demonstrar realmente útil como um QA pleno. E olha, eu nem falei para você aprender mais tecnologia, eu nem falei para você aprender mais coisas, não. É só você botar mais em prática as estratégias que você já conhece. Vamos pro sênior. O que um sênior tem que saber? Aí um sênior eu acho que ele já precisa saber mais coisas, ele já precisa ter um conhecimento aí de como faz a automação de teste, tanto mobile quanto web. Então, entender, por exemplo, sobre Cypress, entender sobre Selenium, entender sobre Playwright, talvez, ou até mesmo uma outra ferramenta, entender sobre Appium. Você também vai precisar começar a tocar outros lugares, como um QA sênior. E eu não tô falando pra você esperar ser sênior pra fazer isso. Você pode fazer isso antes, tá? Mas eu acho que é isso que eu espero de um sênior. Por exemplo, se eu converso com um QA sênior, eu vou querer que ele saiba sobre monitoramento de código, monitoramento de teste de teste unitário, como, por exemplo, Sonar Cloud, Code Climate, ou até mesmo Deep Source, que são ferramentas de monitoramento de código, monitoramento de testes unitários, que vai dizer um pouco mais como que está a saúde dos seus testes unitários. Mas, Mene, não é um QA que faz testes unitários. Não é o QA mesmo que faz teste unitário. Porém, é trabalho do QA, né, da pessoa de qualidade ali dentro do time, tomar conta desses números e saber se a cobertura, por exemplo, a cobertura de testes unitários está boa, saber se, por exemplo, se tem duplicações de códigos, code smells, né, que são códigos que podem ter problemas frágeis, né, ou até mesmo ter alguma vulnerabilidade. E essas ferramentas te entregam isso. Isso é muito bom, tá? E tem pouquíssimo que sabe fazer isso, e é super simples de implementar isso num projeto. Então é muito legal que vocês entendam isso, né? O Henrique falou aqui, um sênior precisa de gestão de pessoa? Motivo de pergunta, espera-se que um sênior tutore em júniors? Com certeza. Um sênior precisa saber gestão de pessoas? Cara, sim, na minha opinião, sim, ô Henrique. Não tô falando que ele precisa saber liderar a pessoa, mas ele precisa pelo menos ajudar essas pessoas. Então, se o júnior ou o pleno tá precisando de alguma coisa, ou até mesmo outro sênior, faz parte do cargo de um sênior, ir lá e ajudar essas pessoas. Não precisa ser necessariamente um tutor ou um mentor, mas ele precisa sim ajudar essas pessoas a se desbloquearem. Isso também faz parte do trabalho de um sênior. Apesar de que eu não estou falando que todo mundo faz isso, que todo sênior faz isso, ou que todo sênior tem a paciência ou a vontade de fazer esse tipo de coisa. Mas sim, é algo que é muito esperado nas empresas. Se você tem um cargo que é acima do outro, é muito interessante que essa pessoa tome conta, por exemplo, do júnior, do pleno, né? Esteja lá sempre olhando. Por quê? Porque a entrega do projeto é do time. Então, se o sênior está entregando e o júnior não está entregando e você pode ajudar ele, né, empacar ele, cara, na minha opinião é mais do que seu trabalho fazer isso, tá bom? O Henrique falou aqui, ó, pergunto isso porque eu vejo que sênior não é sênior se nunca ajudou um júnior. Vi um meme no LinkedIn. Faz sentido, cara, eu concordo. Eu acho que você tem que sim ter empatia e parar para falar com o seu júnior ali sobre isso. E agora, vamos lá. Eu falei sobre ferramenta de monitoramento. Essa ferramenta de monitoramento é necessário você aprender, porque você precisa entender como está a qualidade dos testes unitários, tá, gente? Se você não tem essa ferramenta, você vai ficar muito na sombra. Você pode utilizar, claro, eu uso JavaScript lá, a gente está usando Node, tanto para o back quanto front, a gente usa Jest para fazer automação de testes unitários, e lá eu consigo ver os números, perfeito. Só que dependendo da empresa que você trabalha, principalmente considerando que você é sênior, é capaz que você tenha mais de um time que você está tomando conta, é muito importante que você pegue ali essa ferramenta, né, tipo, de monitoramento de código para saber o que está acontecendo. Você não vai ficar tendo tempo aí para tomar conta de um repositório assim e ficar olhando para a cobertura dele manualmente. Além disso, é uma ferramenta e ela precisa ser usada, né? É muito bom poder utilizar esse tipo de ferramenta, justamente que ele vai tirar um peso das suas costas de ter que ficar coletando informações relacionando a cobertura. E não só isso, você pode utilizar essas ferramentas de monitoramento para também na sua CI,
Para quê, por exemplo? Então, se os testes unitários, né, se depois de entrarem no monitoramento daquela PR, os testes unitários, eles não tiverem uma cobertura de 98% das coisas novas que entraram, por exemplo, tá? Estou chutando um número não nada específico, é só para fazer exemplo mesmo. Então, se não tivesse valor, a PR, né, então esse código não vai poder ir para produção, não vai poder ir direto pro sistema. Então, isso vai garantir a qualidade do seu projeto. Tá bom? Isso é muito bom, tá bom? E é muito fácil de aprender. Você consegue aprender uma ferramenta de monitoramento em 1 horinha. 2 horinhas você aprende como que utiliza. Você sabe que você consegue utilizar com a maioria das ferramentas. Às vezes tem uma linguagem ou outra que às vezes ela não se complementa, mas eu te garanto que a maioria das coisas, a maioria das tecnologias, as ferramentas que eu mencionei, né? Deep Source, SonarQube, SonarCloud, tanto faz, ou Code Climate, a maioria das ferramentas, das tecnologias, elas funcionam. Óbvio, se eu não me engano, dessas todas, eu acho que Code Climate deve ser a mais barata, mas é basicamente isso. E não só isso, coisas que um QA ele tem que aprender, não só de ferramenta, mas agora de tecnologia falando. Eu acho que um QA Sênior ele tem sim, por exemplo, que aprender como desenvolver uma API, como desenvolver um front-end, justamente não porque você vai ficar codando, você não vai ficar codando, tá, galera? Você como QA, você não vai ficar codando um front-end, você não tá ali para desenvolver um sistema, você tá ali para testar o sistema e garantir a qualidade dele e do time também. Então, só que por que eu falo que você tem que aprender a desenvolver um front-end, um back-end, uma API? Porque, cara, como que você vai discutir sobre isso com os seus desenvolvedores? Como que você vai discutir sobre isso no refinamento de uma task se você não entende como que é desenvolvido? Então, desenvolver isso é de extrema importância para você se tornar um QA Sênior. Então, aprender, sei lá, cara, aprende pelo menos, por exemplo, eu vou aprender desenvolver Node.js e Express, tá? Que é super simples, que é super básico, e vou aprender a fazer ali um front-end com JavaScript, CSS, HTML, e depois eu aprendo ali uma ferramenta, tipo um React, ou eu aprendo um Vue.js, ou eu vou aprender, sei lá, Angular, que eu acho que não é bem a melhor opção, na minha opinião, para você aprender de início, mas eu acho que, por exemplo, aprender um Reactzinho ali, faz um projetinho, faz 2 projetos, entende como funciona, entende como componentização funciona ali dentro do projeto. Cara, isso te ajuda demais, tá bom? Demais mesmo. E não só isso. Depois eu acho sim que um QA ele tem que entender também como funciona a infraestrutura de um projeto, entender uma AWS, entender um Azure, não precisa entender todos, tá? Só um deles tá ótimo. E já, por exemplo, saber criar um EC2, um S3 bonitinho lá para você colocar um sistema, para fazer ele rodar. Cara, tudo isso é legal de você aprender, porque você vai precisar entrar em discussões com o seu desenvolvedor, você vai precisar entrar em discussões com o seu time, para poder definir processos, para poder definir tecnologias, para poder definir soluções de software, tá bom? Então é por isso que é tão importante você entender dessas coisas. Você precisa ser um wise do desenvolvimento, né? E eu tô falando aqui um QA Sênior, tá? Um QA Júnior é legal que ele aprenda isso, um QA Pleno é muito bom que ele aprenda isso, mas um QA Sênior é necessário que ele saiba aí desenvolver uma API, que ele saiba desenvolver aí um front-end, tá bom? E saiba integrar essas coisas, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos aí como que eu vejo hoje o mercado e o que eu acho que ele espera de você. Ó, depois que você conquista experiência no Brasil, muita gente começa a olhar lá para fora, né? Aqui para fora. E sim, a área de QA tem espaço no exterior, inclusive com muitas vagas remotas. A gente vai falar disso nesse vídeo agora. Falou aqui, comecei a estudar para QA, sou full stack, moro em Portugal e estou mudando para QA. Que legal, Sara, muito legal. Eu sei que Portugal tem bastante vaga de tecnologia atualmente, né? Eu sei que eles não pagam muito bem também, mas se você tá morando em Portugal, você tem visto para trabalhar em Portugal e na Europa, né? Caso você tenha visto para trabalhar na Europa, vai atrás de um inglês. O inglês vale a pena. Olha, ó, tem, então pronto. Vai atrás de um inglês. Se você não sabe inglês, aprenda. Começa a tentar achar vaga não só em Portugal, mas na Europa inteira, cara. Porque assim, você sabe, Portugal não é o país que melhor paga. Talvez se você mora no Brasil e recebe em euro, vale a pena. Mas bem assim, Portugal é o país que menos paga, eu acho que na Europa. Então se você achar uma vaga na Holanda, Alemanha, França, qualquer um desses lugares, já fui recusada pelo inglês, pois realmente precisa. Acontece. Sara, vai atrás de inglês e manda bala. Vale muito a pena inglês, tá? Inclusive para todos que estão aqui. Olha aí, o Carlos, por exemplo, um menino conseguiu a primeira vaga dele de QA fora, nos Estados Unidos. O menino já tá ganhando em dólar, entendeu? Não é bobo nem nada. Na verdade, inteligente até demais. Gosto assim. Ó, a Carol falou aqui.
Com 6 meses de estágio aqui no Brasil e estudando bastante, você acha que dá pra pegar uma vaga júnior na gringa? Se você tem inglês, Carol, com certeza. É o que eu te falei. O Carlos aqui, ó, tô te falando. Ele conseguiu a primeira vaga dele sem ter experiência pra gringa. Você vai ter que ir atrás? Vai ter que caçar? Vai ter que caçar. Mas, pô, ganhar em dólar, nem que você ganhe 2 contos de dólar, já é 10, 12 mil reais, né? Já vale muito a pena, vale muito a pena. O Gabriel falou aqui, como são as vagas no Canadá? Grande parte é para sênior, igual em Portugal? Ah, Gabriel, esse papo aí de grande parte é para sênior, igual Portugal, isso dá... É que assim, o que acontece? Eu ouço isso muito. Tem sênior que acha que tem mais vaga para júnior e tem júnior que acha que tem mais vaga para sênior. É sempre esse mesmo aspecto. Tá? É aquele papo, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas, cara, a verdade é que tem vaga pra todo mundo, no geral, né? Tem vaga pra júnior, tem vaga pra pleno, tem vaga pra sênior. E se você é júnior, se você tá trabalhando 6 meses numa empresa, pra você conseguir uma outra empresa que te pague pra pleno, que você consiga virar pleno, cara, se você estudou o suficiente, você vira pleno. Porque você só precisa resolver o problema das pessoas. E no Canadá, na minha opinião, tem vaga para júnior, tem vaga para sênior, tem vaga para pleno. Eu quero deixar muito claro. Manny, mas espera aí, é mais fácil você conseguir uma vaga para júnior ou uma vaga para sênior quando você já está trabalhando? Se você tem experiência na área, é muito mais fácil você conseguir mudar de área e crescer, na minha opinião. Eu acho muito mais fácil um QA sênior pegar uma outra vaga para ganhar mais, ou um QA pleno conseguir se tornar sênior, ou um QA júnior conseguir se tornar pleno, se tornar sênior, dependendo da situação dele. É mais fácil. Conseguir a primeira migração é mais difícil, né? Conseguir a primeira vaga na migração. E eu falo isso porque eu tenho mentorado que às vezes eles trabalharam, sei lá, tem 2, 3 anos de experiência na área de QA e eles estão fora do mercado há 5 anos. E aí vai lá, eles conseguem emprego em 2 semanas, 3 semanas, sabe? Então, assim, é mais fácil sim pra quem já tem experiência, isso é óbvio. Porém, tem vaga pra júnior, tem vaga pra pleno, tem vaga pra sênior. Vale muito a pena. Ó, Gabriel, eu entendi, estou fazendo inglês e pretendo focar na área de automação. Um dia chego aí. Cara, eu espero te ver por aqui, inclusive. Mas eu vou falar justamente, ó, o Carlos, só tô vendo chover vaga de QA, mas é verdade, cara. Como que eu vou atrás de vaga remota, né? Primeira coisa que você vai ter que fazer, você pode procurar isso pelo LinkedIn, claro, obviamente. Sempre tem lá as vagas remotas. O único problema de procurar pelo LinkedIn é que ele vai filtrar vagas que falam que são remotas, mas às vezes elas não são remotas. Muitas vezes essas vagas acabam sendo híbridas, tá? Mas assim, é uma primeira limpada ali que você faz nas suas pesquisas. Então, se você procurar por vagas remotas, né, ele tem lá no filtro do LinkedIn como procurar por vagas remotas, você já pode aumentar o nível como que fala? Você pode aumentar o nível aí de filtro que você teve, né? Então tem muito menos respostas. E aí agora, nessas vagas que talvez elas possam ser remotas, você vai ter meio que fazer um trabalhinho aí de formiga, que é ver se a vaga é remota para fora do país. Então o que acontece? Quando eu comecei a mandar os currículos, eu tentava achar empresas que estavam procurando remotamente para o Brasil ou América Latina, tá? Por quê? O que acontece? Muitas empresas de consultoria fazem o quê? Elas são empresas, às vezes, dos Estados Unidos, ou até mesmo da Europa, e o que elas fazem? Elas vão falar com as pessoas, né, com os QAs, que querem trabalhar remotamente, e eles têm vagas específicas para, por exemplo, vagas da América Latina, vagas, às vezes, dos Estados Unidos, América do Norte, ENEI, né, que o pessoal fala. Então, é legal você tentar achar essa marcação. Às vezes, tá? Você vai nas empresas, principalmente consultoria, eles têm até eles colocam entre parênteses quando é América Latina, tá? Então isso é muito importante de você procurar. Outra coisa para eu ter vagas remotas, principalmente vagas remotas gringas, principalmente ter recrutadores que são gringos virem falar comigo, tá? Porque isso aconteceu, teve vezes que eu nem precisei mandar currículo, teve vezes que, na verdade, a maioria das vezes os recrutadores vinham falar comigo. Mas por quê? Porque eu tinha o meu currículo, né? Meu LinkedIn totalmente em inglês. Exatamente, galera, tem como você deixar o seu LinkedIn em inglês e português, tá? Você consegue ter 2 versões, inclusive você consegue ter mais do que 2 versões, você pode ter várias versões de várias línguas, independente de onde a pessoa abrir, né? Então, por exemplo, eu no Canadá, quando eu vou ver um perfil, o meu perfil abre primeiro em inglês do que em português, porque eu tô no Canadá, tá certo? Então, muitas vezes acontece até mesmo de alguns mentorados que eu vou conversar, eu vou ver o currículo deles, né, o LinkedIn deles. O currículo não, né? O LinkedIn. E eu entro e tá desatualizado. Justamente porque tá em inglês. Então saiba que isso é muito importante. Se você quiser demonstrar o seu trabalho em inglês, não se esqueça
de adicionar isso, tá certo? Não se esqueça de adicionar suas informações, suas experiências, suas habilidades na área de inglês. E galera, voltando agora a trabalho remoto, inclusive isso é uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Atualmente, tá? Pessoas que estão trabalhando na área de qualidade, se você tem de 2 a 3 anos, mais ou menos, de experiência, já é possível você conseguir um trabalho remoto aí, eu digo, trabalhar para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. Sinceramente, para trabalhar remotamente no Brasil, você meio que consegue fazer isso mesmo júnior, tá? Óbvio, uma vaga remota sempre vai ser mais concorrida do que uma vaga normal. Então vão ter mais concorrentes e é por isso que você tem que estar mais preparado. Porém, você consegue mesmo júnior trabalhar com uma vaga remota, com certeza. Não só isso, né? As vagas gringas, não se esqueçam que você vai precisar de inglês. Batata. Gente, é batata. Você vai precisar de inglês. Você vai precisar falar inglês. Manny, o quanto que eu preciso saber de inglês? Você precisa saber se comunicar. Você precisa conversar com tranquilidade. Você não precisa ter o melhor, como que fala? Sotaque, né? Você não precisa ter um sotaque americano, você não precisa disfarçar o seu sotaque brasileiro. A questão mesmo é que você precisa aprender a falar inglês, se comunicar. Você precisa ouvir uma pergunta, entender essa pergunta e saber responder ela. É tudo que você precisa no inglês. Então, se você quiser começar a estudar inglês também, quando você começar a trabalhar na área de QA, ou se você já está na área de QA, comece a estudar inglês, galera. Por quê, gente? Só para vocês entenderem um ponto. Hoje, um QA sênior, ele vai entrar na área de qualidade, né? Ele vai chegar como sênior e ele vai atingir um salário mais ou menos de um teto de 15 mil reais. Obviamente existem exceções, mas normalmente o teto é até uns 15 mil reais trabalhando como sênior, até mesmo às vezes como lead, né, dependendo muito da empresa. Considerando isso, um emprego fora do Brasil, né, um emprego pagando em dólar nos Estados Unidos, ele vai te pagar no mínimo 3 mil dólares, que talvez ele te pague 2.500, tá? Só que esse é o piso. Então você está começando com 2.500 dólares, que vai dar aí, sei lá, 12 mil reais, né? E você vai conseguir sair disso para ganhar 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil dólares trabalhando como QA para fora. Então é por isso que investir no seu inglês é algo muito importante de verdade. Isso muda a sua vida, muda o rumo, você consegue fazer coisas absurdas justamente porque você aprendeu inglês. Manny, mas eu preciso saber inglês para entrar na área de qualidade? Não, não precisa saber inglês para entrar na área de qualidade. Mas se você quiser crescer mesmo, chegar longe como um QA em relação salarial, claro, né? Não estou falando só de feitos, em relação salarial, é muito interessante que você aprenda inglês. E, gente, inglês é super tranquilo de aprender. Não é tão difícil assim. Eu sei que tem muita gente que tem medo, mas não é tão problemático assim. O Kevin falou aqui, inglês, inclusive, ajuda a entender a API. No final das contas, tá, galera? O inglês é legal também, né? Óbvio. Você aí que não sabe inglês, você não vai conseguir entender nada na área de qualidade ou em programação porque você não sabe inglês? Não, isso não é verdade. O ponto é que se você sabe inglês, tudo fica mais fácil, porque as palavras que a gente utiliza no dia a dia, fazendo desenvolvimento, né, é em inglês. Você vai ter que aprender palavras-chave no final das contas, tá? Mas não é porque você não... É a mesma coisa, tá, gente? Todo mundo aqui, ou pelo menos grande parte do pessoal aqui, já deve ter jogado um videogame, e esse videogame provavelmente, ele não é em inglês, né? Aliás, esse videogame provavelmente é em inglês, né? Principalmente antigamente. Então, meio que como aprender a jogar um videogame que seja em inglês. Você meio que vai descobrir quais são as palavras-chave e no final das contas você aprende. Porém, né, galera, é o que eu falei. Para ir longe você precisa de inglês. O Lennon até colocou o rostinho chorando. Se você sabe inglês, não perde vaga. É, Lennon, é verdade. Tem vagas, né? Até mesmo no Brasil, algumas vagas, elas querem que você saiba inglês. Mas no final das contas, tá, gente? Mesmo essas vagas que pedem que você saiba inglês, nível fluente, tem gente que coloca isso só pra meio que dificultar algumas coisas e deixar que algumas pessoas não coloquem lá. Mas, porque assim, nas empresas que eu trabalhei, que todas elas pediram que eu soubesse inglês. E eu só tive que falar inglês, que era no trabalho, assim, em uma delas. E assim, eu falava esporadicamente, não era algo tanto assim. Então é muito difícil você encontrar uma empresa que, se você não estiver atendendo ninguém de fora, que realmente necessite do inglês, no final das contas, tá? Então não se assustem com isso, não se assustem. E é isso, galera. Quando você está trabalhando remotamente, né, quando você está trabalhando com trabalhos remotos, tudo fica mais interessante, até porque isso, mesmo que você trabalhe remoto, né, você trabalha para uma empresa, ganha em dólar, se você um dia quiser voltar para uma empresa brasileira, você precisar voltar para uma empresa brasileira por algum motivo, você vai ter um currículo bem legal, porque você trabalhou para as empresas internacionais. E claro,
quando a gente fala de carreira, não tem como não falar sobre salário, tá bom? Vamos ver agora até onde é possível chegar financeiramente como que é no Brasil e fora. Eu queria até falar um pouquinho aqui sobre salários, tá? Porque é algo que eu sei que interessa vocês saberem se vocês estão querendo entrar numa área nova. Eu acho que é ideal vocês saberem onde é possível chegar, como que é. Até porque, galera, tem muita gente que não faz ideia disso, acha que você vai entrar ali na sua primeira vaga, como que é. Você vai tirar, sei lá, 3 a 5 mil reais e é isso aí, acabou. Galera, não é assim que funciona. A área de QA ela é realmente uma área que ela, como eu te falei, quanto mais você estuda, mais você se dedica a ela, ela vai te dar retorno. E eu falo isso porque foi assim comigo, foi assim com os meus mentorados, tá? Então, como que funciona? Você como QA vai iniciar como júnior de 3 a 5 mil reais. Manny, eu conheço QA que ganha menos que 3 mil. Acontece. Quero que vocês entendam. A área inteira de tecnologia, tá? A inteira de tecnologia, ela não tem valor de piso, por exemplo. Um engenheiro tem que ganhar a partir de 6 mil reais, como por exemplo, né? Eu já ouvi essas histórias. Mas a área de tecnologia não tem piso, tá? Ela não é obrigatório você pagar um mínimo para uma pessoa de tecnologia. Porém, a graça é que tem muita vaga, né? Até porque toda empresa que está nascendo hoje, se ela não nascer com uma parte de tecnologia, ela morre, ela basicamente nem existe. E toda empresa que é antiga, que não tem tecnologia, vai precisar empregar. Então, saiba que a área de tecnologia cresce por causa disso, galera. Não tem mais essa de você criar um negócio e ele não existir de forma digital, né? Então você precisa sim, sempre, da maioria das vezes, um time de desenvolvimento. E é por isso que as empresas sempre estão crescendo e pedindo mais. Então, por isso que os salários são tão altos. E, além disso, dentro da área de QA, apesar de ser uma área que tem requisitos, na minha opinião, os requisitos mais baixos dentro da área de tecnologia para você poder entrar, você pode comparar com Dev, você pode comparar com UX, DevOps principalmente, você vai ver aí que o piso, os requisitos de QA são muito baixos. Você fala assim, mas mano, por que as pessoas não entram? Por quê? Por 2 motivos. As pessoas não conhecem sobre a área, as pessoas não sabem o que é, o que eu falei. Talvez você aí do outro lado tenha ouvido eu falar sobre a área de QA e nunca ouviu antes. E tem outro ponto também. Dentro da área de QA tem pouquíssimas pessoas que entraram e realmente entendem sobre a área. Por quê? Porque ela entrou de paraquedas. Galera, eu quero que vocês entendam, eu não sou o cara que fiz uma faculdade e me tornei QA porque eu queria. Eu queria ser dev, eu queria ser desenvolvedor. Talvez você aí do outro lado que esteja nesse meio do processo. Poxa, eu queria ser desenvolvedor, mas não tô conseguindo vaga. Foi comigo assim. E adivinha o que aconteceu? Eu acabei caindo de paraquedas dentro de uma empresa que precisava de um QA. E eu falei que eu sabia testar. E eu comecei a testar. Gente, a quantidade de pessoas que vem aqui na minha live e fala, pô, eu entrei, recebi uma oportunidade, nem sabia o que era QA, tô trabalhando há 2 meses, ou já comecei assim. Foi assim comigo também, galera. A maioria das pessoas é assim. Por quê? Porque não tem pessoas que entendem sobre a área de QA. Então, isso é outro ponto, tá? É outra coisa. Às vezes vem gente e fala assim, nossa, porque você precisa de certificado, precisa de inglês. Essas pessoas não conhecem a área de tecnologia. Não conhecem a área de QA. E eu não tô falando isso porque eu quero falar que essa pessoa, nossa, ela quer te levar pro caminho errado. Não, não é isso. Ela só não tem conhecimento sobre a área. Galera, até eu me tornar QA, eu não fazia ideia se QA tinha vaga, se tinha QA, vaga internacional, né? Então é por isso que é tão simples entrar nela, entre aspas, né? Manny, eu vou lá me candidatar, eu tô recebendo a vaga? Não, não é isso. Mas a questão é, comparado com qualquer outra área de TI, ela é muito mais acessível. E eu garanto pra você, ela não é difícil de aprender. Não é. Ela não é difícil de aprender. Eu falo isso justamente porque, gente, eu entrei sem saber, o John entrou sem saber o que era QA, teve que aprender do zero, que era um dos meus mentorados. Galera, os meus mentorados, eles saem da área que eles estão, tipo nutricionista, enfermagem, gestor de risco, logística, sem saber o que era QA e se tornam QA em 3 meses ou menos até. É óbvio. Você pode ter pessoas que vão demorar mais que 3 meses, porque cada um tem seu tempo, a vida acontece, a gente sabe disso. Mas eu quero mostrar para vocês que existe essa possibilidade. É uma área que realmente está contratando, está cada vez crescendo mais, tá? E aí, vamos falar um pouco sobre salário. Dentro da área de QA, se você quiser pesquisar, se você falar assim, Manny, eu não acredito no que você está falando, eu acho que você está maluco, os valores que você passou aqui são todos errados. Tudo bem, faz assim, entra no Google, vai lá, procura Glassdoor. Glassdoor é uma ferramenta, na verdade é um site, é uma comunidade, né, é uma rede social basicamente, que as pessoas elas postam sobre as empresas, sobre as vagas e até mesmo salários. Dá uma pesquisada lá e vê quanto que um QA Engineer ganha, tanto no Brasil quanto fora. E aí você vê se eu tô ficando maluco, tá bom? Porém, vamos falar sobre salário. Um QA Engineer, iniciando na área, ele vai começar a ganhar entre 3 a 5 mil reais, tá? Isso é batata. É óbvio. Manny, achei uma vaga que pagava 2. Cara, pode acontecer, é o que eu falei, não é regulado, as pessoas não conhecem a área de QA.
Mas o mercado hoje paga isso porque é o que o mercado tá achando, porque os QAs que já estão empregados, eles já vão ganhar alto. Então, para conseguir um QA júnior que saiba alguma coisa é meio improvável. Então, é por isso que a área é tão simples de entrar também. De pleno, um QA engineer pleno, ele vai trabalhar, ele vai ganhar de 6 a 8 mil reais. No Brasil, sem inglês, sem faculdade, tá? Não, nem certificado, tá? Sem inglês, sem faculdade, sem certificado. E um QA sênior, ele vai ganhar de 9 a 15 mil reais, tá? Pode ser que aí seja, os 15 mil pode até mesmo ir para lead, dependendo da empresa, né? Mas galera, é basicamente esses são os valores que você ganha como QA. Manny, quero trabalhar internacionalmente remoto, consigo? Consegue. Você sabe inglês? Sei, Manny, eu sei inglês, eu falo legal, eu consigo me comunicar, eu respondo perguntas, eu sei ler as coisas, tá ótimo, é isso que você precisa. Você não precisa nem ser um grande comunicador, você só precisa poder responder e perguntar para as pessoas em inglês, só isso. Os salários normalmente iniciam de 2 mil dólares a 3 mil dólares. E eu tô falando 2 mil dólares chutando muito baixo, tá? Normalmente são 3 mil dólares que oferecem aí para pessoas. E galera, por que que tem muito gringo que contrata Latam, né? Que é Latin America, né? É a América Latina aqui. Porque é barato para eles. 3 mil dólares, você como que tá ganhando aqui, sei lá, quanto que tá o dólar? 6 reais? Tá tirando 18 mil reais na brincadeira, tá? E você pode chegar a ganhar de salário de até 40, 50 mil reais trabalhando em dólar. Ganhando em dólar, né? Obviamente vai considerar aí quanto que tá o valor do dólar, mas é isso, galera. Então, olha que excepcional, olha gente, é uma área que você não precisa de faculdade, não precisa de certificado, e você consegue chegar a salário de 50 mil reais, sabe? Eu não tô falando aqui de uma área que ela vai te levar aos 4 mil reais e acabou. Não, tô falando de uma área que você consegue escalar o quanto você quiser. Ah, Manny, eu tô bem aqui ganhando meus 15 mil, eu não quero aprender inglês, tá bom. Se você quisesse, pode ter certeza que você conseguiria. Mas, Manny, quanto tempo eu preciso ter para conseguir uma vaga internacional se eu tiver vontade? Cara, 2 anos costuma ser a média. De 2 a 3 anos costuma ser a média para você conseguir sua primeira vaga, porque quando você é contratado remotamente, eles esperam que você seja pelo menos um QA pleno, tá bom? E pois é, você com 2 anos, até mesmo com 1 ano, aqui no Brasil, dependendo da vaga, você pode já ser considerado como pleno, tá? Isso acontece muito. QA ganha bem pra caramba, a gente já falou sobre isso daqui, que QA ganha bem pelo trabalho que ele exerce, tá? Obviamente, tem outros trabalhos que ganham melhor que QA, com certeza. Porém, um QA ele vai ganhar basicamente aí o que um desenvolvedor ganha, ou sinceramente ainda mais, porque como eu já falei em vários vídeos, tá faltando mão de obra de QA, pouca gente entende sobre QA, então se você é um QA bom, se você é um QA bem estudado, que tem os princípios que a gente traz aqui da Lumistech, você vai ser um QA bem pago. E quando eu digo bem pago, tá? Por exemplo, um QA senior, como eu já mencionei, no Brasil ele deve estar ganhando aí entre pelo menos 8 mil reais até uns 15 mil reais, tá? Eu sei que flutua bastante esse valor, mas depende do tempo de experiência, quais empresas você trabalhou, quais tecnologias você está trabalhando atualmente. Então tudo isso pode mudar, por isso que é um gap tão grande, tá? Mas sinceramente, entre 10 a 15 mil reais, na minha opinião sincera, é o quanto um sênior vai ganhar aí mais ou menos no mercado atual. E a gente não tá falando nem de trabalhos remotos pra gringa, né, galera? Então, assim, pra você entender, eu trabalhava no Brasil, eu ganhava mais ou menos entre 13 a 16 mil reais por mês, considerando o bônus que eu ganhava, né? Por isso que eu falo que era entre 13 e 16. E aí eu mudei pra uma empresa gringa e comecei a trabalhar no Brasil remotamente. E eu comecei a ganhar 4 mil e pouquinhos dólares por mês, que na época dava mais ou menos uns 25 mil reais. Então, eu comecei a ganhar 25 mil reais trabalhando para essa empresa, e caso você saiba inglês, saiba desse potencial, tá? Você pode chegar a ganhar esses tipos de valores. Sinceramente, dá para ganhar bem mais que isso, como por exemplo, eu trabalho no Canadá hoje e tô recebendo um pouco mais de 100 mil dólares canadenses por ano, ok? Lembrando que a canadense, se fosse dólar americano, seria melhor, mas não é. Então, sim, você trabalhando remotamente, você pode chegar a ganhar esse valor. Então imagina, você tá ganhando aí 40 mil reais, e dá pra ganhar ainda mais, tá, galera? Porque no Canadá, o pagamento é um pouquinho abaixo ali dos Estados Unidos, né? A gente acaba pagando bastante imposto também, porém, um pouquinho abaixo, e nos Estados Unidos chega a pagar aí, tipo, 150 mil dólares pra você trabalhar remotamente do Brasil, e você aí vai estar tirando uns 40 mil reais, talvez mais, né? 40, 50 mil reais por mês. Acho que tá bom, né? Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Então, assim, QA pode ganhar muito bem. Obviamente, a gente aí, falando ganhando 50 mil reais por mês, né, trabalhando remotamente, a gente tá falando de um QA especialista, às vezes head, né, às vezes líder, um gerente, né, um manager. Então, eu tô considerando isso, né, tipo, um nível muito alto de um QA. Porém, dá pra chegar nesse valor, galera. Não é impossível, até porque eu cheguei nesse valor, né, cheguei de 100 mil dólares canadenses por ano. E dá pra aumentar. Agora que você já tem uma visão completa da carreira de QA, como começar a crescer, chegar a um nível sênior, trabalhar no exterior e entender os salários que você pode conquistar,
Essa é uma das áreas, galera, mais acessíveis dentro de tecnologia e, ao mesmo tempo, uma das que mais recompensa quem realmente se dedica. Se você curtiu esse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre QA, se inscreve no canal, ativa o nosso sininho e acompanhe os nossos próximos vídeos. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa para crescer na área de qualidade.